E aí, galera dos 8º anos do CAIC São João, semana 20, o tema dessa semana é o processo de desenvolvimento da educação brasileira. Como que a educação no Brasil foi se desenvolvendo desde a chegada dos portugueses em 1500 até os dias atuais. Inspirado por esse tema, é que foram criadas as atividades das disciplinas das matérias desta semana 20. E antes de nós entrarmos na análise, na leitura dos textos, nas orientações que geralmente a gente passa para vocês de como realizar as atividades, lembrar vocês que nós estamos no mês de setembro. E o mês de setembro, já há alguns anos, é chamado de Setembro Amarelo, que é o mês de combate ou de prevenção ao suicídio, né? A palavra mais adequada, né? Prevenção. Nós sabemos que é um problema sério, um problema doloroso, um problema difícil, é uma doença. Então nós precisamos, né? Geralmente a pessoa quando chega ao estado de suicidar-se é porque ela está num grau de desespero que ela já não tem mais sentido nenhum, ela não encontra mais nenhum sentido na vida. Enfim, existe uma série de sites, de vídeos na internet, no YouTube, é só vocês digitarem Setembro Amarelo e vocês vão encontrar Dr. Drauzio Varela, vários especialistas falando sobre as causas que levam principalmente os jovens ao suicídio. E, infelizmente, gente, nos últimos 10 anos, os índices de suicídio, principalmente entre os jovens, têm aumentado no mundo inteiro, não é só no Brasil. Para vocês terem uma ideia, para a gente encerrar o assunto, no Brasil, a cada 40 segundos, não é minutos não, segundos, a cada 40 segundos, um jovem se mata. E a cada 20 segundos, um tenta, mas não consegue. Então, são dados extremamente preocupantes, dados extremamente negativos e que precisam dados que precisam serem mais estudados para a gente descobrir e tratar, porque o suicídio ele é o resultado de uma série de problemas ou de um único problema que pode ter surgido desde criança e pode ter surgido na adolescência, pode surgir a qualquer momento na nossa vida. Tanto que não são somente os jovens que cometem suicídio, mas nós temos, né, adultos de todas as idades, mas sempre tem um problema sério por detrás. Sempre tem um vazio, né? Um vazio interior, uma perda total de sentido na vida. Então isso precisa ser investigado e tratado, porque tem cura e curando a gente evita o pior. Por isso que eu coloquei uma camiseta amarela para lembrar vocês, toda vez que vocês assistirem esse vídeo, que nós estamos no mês de Setembro Amarelo. E o setembro não está sendo amarelo só por causa da questão do suicídio, mas também porque o mês de maio, que era chamado de Maio Amarelo, que era um mês de campanha contra o número de acidentes no trânsito, foi transferido para o mês de setembro. Então, vocês talvez não estejam viajando muito, mas estão ocorrendo sim campanhas nas estradas pela Polícia Rodoviária sobre o Maio Amarelo, que agora, esse ano, excepcionalmente, virou também Setembro Amarelo para combater para combater a violência no trânsito. Tá certo? Muito bem. Sobre o Setembro Amarelo, que previne, é o mês de prevenção ao suicídio. Gente, é um tema que muita gente não gosta de abordar, não gosta de falar, mas não tem como. Porque a gente só consegue resolver um problema se a gente falar sobre ele, se a gente conhecer, buscar informações, procurar debater, discutir as causas, os motivos, as razões, como evitar, certo? Não adianta nada eu reclamar da dor da perna, eu tenho que ver o que está causando ela. Então é a mesma coisa. Então nós temos que parar de ter assim, certos tabus com certos assuntos.
E escola principalmente. Escola é para se falar, é para se discutir, é para se conhecer. Eu não posso me preocupar com o que as pessoas que passaram por esse problema é, vão pensar. Eu não posso me preocupar com isso, porque eu, pelo contrário, tenho que ajudar que outros que possam vir a fazer isso não façam. E não fugir de tocar no assunto, porque eu tive uma experiência negativa, já tive isso na minha família, e por causa disso eu não gosto de ouvir nem falar. Não. Então quer dizer que eu estou sendo egoísta. Né? Se aconteceu comigo, problema dos outros. Pode acontecer na vida dos outros, sabendo que se pode evitar. Então nós vamos. Então procure saber, procure conhecer. Não tenha medo de abordar o assunto, de conhecer sobre o assunto, de se informar sobre o assunto, porque neste caso a informação, o conhecimento é tudo, tá bom? Combinado assim? Vamos às questões dessa semana. Bem, como o tema é o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento da educação brasileira, que eu acho um tema muito interessante, muito legal, principalmente quando se trata de educação, e no caso brasileiro, a educação teve um desenvolvimento bastante assim, com características muito próprias. Ao contrário de que muitos professores pensam, eu achei um tema muito interessante e fácil de abordar, porque ele traz informações que podem ser abordadas por todas as disciplinas. Todas as disciplinas. A educação é tão plena, é tão ampla de informação, de conhecimento, que ela pode ser abordada por qualquer disciplina. Então, assim, eu não vi e não vejo nenhuma dificuldade nesse assunto, nesse tema, para as disciplinas de um modo geral. Claro que cada um tem a sua opinião e deve ser respeitada. A minha é essa. Mas, com certeza, sempre haverá alguém que irá questionar. Como eu mesmo já questionei outros temas que já passaram e que às vezes encontram uma certa barreira em determinadas disciplinas, sim. Mas história é uma disciplina tão ampla, tudo o que acontece é história. Não interessa se é na área de exatas, se é na área biológica, se é na própria área de humanas, tudo o que acontece acaba virando um fato, um acontecimento, um dado histórico. Então, pela história abranger tudo de um modo geral, parece que fica mais fácil para nós que somos da área de história fazermos, né, elaborarmos, usarmos os mais diversos temas transversais para elaborar as nossas atividades. Então, rapidamente, eu queria dizer para vocês o seguinte: a educação no Brasil ela tem início basicamente com a chegada dos padres jesuítas, lá no século XVI. Os padres vieram com a missão de evangelizar, de catequizar os nativos, ou seja, de transformá-los em brancos, entre aspas, né, em transformá-los em pessoas com comportamento de branco europeu, cristãos, que falassem a língua portuguesa, mas também os padres ficaram responsáveis pela educação dos filhos dos colonos brancos que vinham morar no Brasil ou que já tinham nascido no Brasil. Então, durante 200 anos, foram os colonos, foram os padres jesuítas, melhor dizendo, que cuidaram da educação no Brasil. 200 anos depois deles terem chegado, eles acabaram sendo expulsos e a educação acabou ficando sob a responsabilidade do governo português, que não deu importância, deixou os colégios os colégios que até então eram administrados e cuidados pelos padres jesuítas acabaram ficando por responsabilidade do governo português, da coroa portuguesa. Nessa época o Brasil ainda era colônia, não se investiu quase nada, tocou-se o barco por um tanto. Depois, o Brasil conquistou a sua independência e só após a independência é que conseguiu, que foram, melhor dizendo, né, surgindo algumas leis que favoreciam a educação no Brasil, que se preocupavam um pouco com a educação no Brasil. Bem, o Brasil deixou de ser império, virou república e nós continuamos tendo uma educação mais voltada para os ricos. Somente a partir de 1996
com a criação de um novo código de leis dedicado à educação, porque sempre houve códigos de leis dedicados à educação, é que a educação tornou-se, vamos dizer assim, democrática, aparentemente democrática, onde todos passaram a ter acesso à escola. Mas esse ano, com a pandemia, nós conhecemos uma nova realidade, que a nossa educação não estava tão democratizada assim, vista que muitos dos nossos alunos, ou a maioria deles, não tinham acesso à internet ou não tinham acesso a uma internet de qualidade, impossibilitando que eles pudessem ter acesso às teleaulas, às atividades virtuais, como há, por exemplo, num colégio particular. Beleza? Então nós temos muito que melhorar, muito que avançar. A primeira questão da semana do Caderno de História fala justamente das escolas jesuíticas, do trabalho que os padres desenvolveram no Brasil entre os séculos XVI, XVII e XVIII, até serem expulsos daqui. Então tem um texto e tem uma imagem que ilustra esse trabalho dos padres junto aos índios, mas ao mesmo tempo, como eu já disse, junto aos filhos dos colonos brancos e ricos. Depois de então, ele pergunta o seguinte, após a leitura do texto e a análise da imagem, depois de você ler o texto e observar a imagem, ele pede para você concluir que. Então, com o objetivo aqui é orientar você a chegar à resposta mais adequada, não é dar a resposta. Nesta questão, eu ficaria entre as letras B e D. B de bola e D de dedo. É uma das duas. Leia com bastante atenção essas duas alternativas que você chega lá na resposta fácil. A questão número 2, gente, fala justamente sobre as primeiras leis que foram criadas no Brasil, ainda nos primeiros anos após a nossa independência, que de fato se preocuparam com a educação, né? Essas leis, em especial, criava o ensino primário, o ensino que hoje corresponde do 1º ao 5º ano. E aí ele pergunta, com a independência do Brasil em 1822, ocorreram mudanças significativas no país. A educação foi um dos setores que recebeu uma relativa atenção. Relativa quer dizer, teve uma atenção, mas não tão grande como poderia. Com base no texto, é correto afirmar que, então, após ler esse pequeno texto, você vai escolher a alternativa correta. Eu ficaria entre a letra B de bola e a letra D de dedo. É uma das duas. Leia o texto com atenção e foque bem nas alternativas B de bola e D de dedo. E a última atividade fala sobre como surgiu o dia do professor e como que surgiu o dia do estudante. Ali tem uma mesclagem de imagem e texto. Um texto falando sobre como surgiu o dia do professor e uma imagem fazendo alusão a esse dia. Depois um texto falando do dia do estudante e uma imagem fazendo uma alusão, ou seja, fazendo lembrando dessa data tão significativa. As duas datas, né, super mega significativas, porque são as duas figuras mais importantes dentro do processo educacional, né, que é o professor e o aluno. Não pode ter supervisor, pode ter orientador, pode ter diretor, pode ter vice-diretor. O que adianta tudo isso se não tem aluno, não tem professor? A escola, a educação em si não existiria. E aí ele pergunta, após ler os textos e observar as imagens, a afirmativa correta é. Então, neste caso, eu daria a seguinte dica para vocês. Eu ficaria entre a letra B de bola e D de dedo. B de bola ou D de dedo. É uma das duas alternativas. Então, leia bem os dois textinhos, que são curtos, pequenos. Observe as imagens, que são mais ilustrativas. Leia bem a alternativa B de bola. Leia bem a alternativa D de dedo. E aquela que você vê que tem tudo a ver com os textos e a imagem, é só marcar. Beleza, meus queridos? Um forte abraço para vocês. Caprichem, porque essa semana as atividades ficaram sob a responsabilidade do CAIC São João. Então, todas as semanas vocês devem ter o capricho, a dedicação, mas no caso das semanas que são responsabilidades
nossa, a gente sempre torce para que vocês caprichem ainda mais. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.